Pode cair. Pode cair. Numa avaliação? Não, numa próxima. Essa de agora é industrialização brasileira, né? E sistemas de produção, se eu não estou enganado. Eu até já postei, a prova está pronta já. Industrialização brasileira e sistemas de produção industrial. Isso é para a prova. O geopolítica, ordem mundial, o narcoterrorismo, aqueles conflitos, a gente vai estar na próxima, vai ler provavelmente um próximo SAM. Indústria, primeira fase, segunda fase e o... Tudo, exatamente. Vamos lá? Bom dia, hoje, dia 20 de setembro, com os alunos do terceiro ano A. A organização geopolítica do mundo em velha e nova ordem. Abordamos o lado dos conflitos. A gente falou dos conflitos na Europa, na Ásia. Abordamos ali alguns pontos principais. Começamos a falar também do narcoterrorismo. Demos uma aula sobre China. Entramos na questão dos blocos econômicos. Tá certo? Então são praticamente quase 15 dias dando esse assunto. E aí hoje a gente vai finalizar essa ideia de bloco econômico que a gente já vem estudando para poder a gente entrar, evidentemente, na parte que eu acho mais relevante esse ano, também para o SSA 3 de vocês, tá certo? Então, dando continuidade ao nosso assunto, eu queria trazer aqui, lembrando que a gente está estudando os blocos econômicos, expliquei os tipos de bloco, todos os níveis, todas as etapas, e agora eu quero trazer uma informação atual, tá certo? Uma informação geopolítica atual. Uma que já tem um tempinho e outra que surgiu essa semana, tá bom? Primeira informação é o seguinte, que existe um bloco econômico que é muito poderoso, que é a APEC, que é uma associação, que é uma organização dos países banhado pelo Oceano Pacífico, ok? E aí você tem Estados Unidos, você tem China, você tem Japão, você tem tigres asiáticos, tudo no mesmo bloco. Imagina um bloco econômico, Estados Unidos, China, né? Com os tigres asiáticos como Hong Kong, Taiwan, Singapura, Japão, misericórdia. É uma potência, né? E aí é um bloco que tem seu potencial. Qual é a questão? A questão é que muitas vezes economicamente, a gente pode até ter uma integração, mas existe uma relação política entre os países. E é aí que entra um grande problema na APEC. É você tentar aliar um crescimento econômico, porém a China não tem objetivos apenas de favorecer o desenvolvimento econômico do bloco, mas a China tem um objetivo, que é ser a maior potência do mundo, economicamente falando. E aí, muitas vezes, os planos da APEC se contradizem com aquilo que a China quer, com aquilo que os outros países querem. E aí o que é que acontece? Essa PEC é boa, importante, tá? Só que existe o fator China. E aí eles fizeram um novo acordo sem a China. Qual era o objetivo? Desenvolver medidas para conter o avanço da China. Veja, tudo é conter o avanço da China, conter o avanço da China, conter o avanço da China. Eu nunca vi uma obsessão tão grande pela China, uma vez que eu não discuto isso e ninguém fala um objetivo tão grande de conter o avanço americano, Não tem. Mas com a China tem, que a China vem de ideologias, né, que a gente viu comunistas, de apoio, né, à União Soviética de Lenin, de projeto militar. Então tem todo um resquíciozinho aí com relação à China. E aí surgiu um tratado, que é o Tratado Transpacífico, que é composto basicamente por todos os países da APEC, com exceção da China. Então o objetivo aí é desenvolver algum tipo de integração que não favoreça a China. Não favorecendo a China, eu estou combatendo o crescimento da China. Por sua vez, a China cria seus próprios laços com a Rússia, né, para poder também não ficar dependendo apenas da APEC, ou enfim. Então a China tem essa estratégia aí, tá bom? Então a APEC é importante, o Transpacífico visa aí combater a China, e falando em combater a China, do ponto de vista econômico,
faz parte do plano da geopolítica mundial, parece que é combater a China também. Além do terrorismo, além da ofensiva militar russa, do projeto nuclear do Irã, existe uma preocupação também com a questão, né, dessas alianças que a China pode fazer, porque a China é aliada. A China tem uma relação com, por exemplo, com a Rússia, porque já tinha relação no passado com a União Soviética de Lenin, tem apoio, né, tem uma interferência, querendo ou não, né, na região do Oriente Médio. A China tem essa relação, por exemplo, apoia a Síria, tem uma relação com o Irã, com ditadores, com governos ditatoriais. Então, o povo gosta da China do ponto de vista do capitalismo, porém, existe todo esse resquício. E aí ontem, essa semana agora, há 3 dias atrás, surgiu o AUKUS. O AUKUS, que é uma aliança entre o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos. Olha que disparidade. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, com uma aliança militar de desenvolvimento de submarinos, de desenvolvimento de tecnologia. Para quê? Para conter o avanço e o crescimento militar chinês. Então perceba que a geopolítica, ela envolve não só os aspectos econômicos, mas, querendo ou não, você tem interesse militar, você tem interesse nuclear nesse sentido aí. Tá, beleza? É uma atualização. E para finalizar o assunto, nós temos o BRICS. Preste atenção que isso é muito, muito legal. O BRICS é um grupo econômico que é diferente de bloco. O grupo econômico, ele é mais amplo do que um bloco. Por quê, professor? Porque o bloco geralmente é composto por países daquela região, né? O Mercosul, países da América do Sul. União Europeia, países da Europa. Então a gente tem muitas vezes medidas de desenvolvimento e de realidade regional. Então as medidas do Mercosul são para atender às necessidades e à realidade da América Latina, aqui da América do Sul. Então as medidas, os impostos, as reduções, os trabalhos, os acordos são pensados nessa realidade. Já na Ásia é outra realidade, já na África é outra realidade de bloco econômico, como o SADC, que é um bloco africano, é outra realidade. É pensando no bloco econômico para tentar melhorar a questão do IDH, evitar os conflitos étnicos territoriais. São realidades diferentes. O grupo, ele é mais abrangente. Por exemplo, você tem o G7, que são as 7 maiores economias do mundo inteiro, independente de onde seja, né? Você tem o G20, que são os países ricos, mais as economias emergentes do mundo inteiro, não interessa se é do mesmo lugar. Assim como tem o BRICS, que é o famoso G5. E aí você tem a sigla BRICS, como você já estudou, como eu já expliquei para vocês antigamente, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa é de South Africa, né, em inglês, né, África do Sul. Veja que importância. Economias emergentes, América, Brasil, América do Sul, um país, querendo ou não, tem seu potencial. Você tem a Índia, segunda maior população do mundo, crescente, e no futuro será a 3ª maior economia, perdendo para a China e para os Estados Unidos, ou seja, no futuro a Índia vai superar o Japão e a Europa todinha. A Índia, maior produtor de genéricos, investimentos em tecnologia farmacêutica. A Índia, segunda maior população do mundo, mão de obra e mercado consumidor também feito a China, então é uma potência. Você tem a própria China, você tem a Rússia, querendo ou não, tem um histórico de poderio nuclear, militar, econômico, é uma potência, não se pode negar, e a África do Sul, né, que veio crescente aí pós apartheid Mandela. Então, quando você cria uma aliança como essa, você expande mais a geopolítica econômica do país. Perceba que, historicamente, os países que mais tinham relações econômicas com o Brasil eram os países fronteiriços. Pela própria geografia do local, favorece, é pertinho, ajuda. Outro país, outra relação é com as Américas. Estados Unidos e Brasil, há muitos acordos econômicos ao longo da história. Os acordos com a Europa, com a Ásia, sempre existiram, só que em um volume menor, porque distância, tem toda a questão marítima, tudo isso acaba dificultando. Agora, cada vez o mundo globalizado, inovações tecnológicas, né, o desenvolvimento do capital financeiro,
bolsas de valores, então abre outras abrangências. E hoje, a maior parceria econômica do Brasil é com a China. Com a China, minha gente. Né? Muitos produtos, principalmente do setor primário da economia, são mandados para a China. E muitos produtos que estão aqui são provavelmente vindo de lá. Por exemplo, eu tenho tanta da coisa aqui, se você pegar essa bolsa que eu estou aqui, é uma tal de Pyongyang. Pô, made in Itália não pode ser, né? Pyongyang. Deve ser da Indonésia. Eu não sei se tem aqui depois um negocinho, enfim. Isso daqui, esse estojo, eu não sei de onde é para pegar o rótulo para ver. Eu não sei nem se tem, né? Enfim, essa garrafa, você olha em inglês, né? Aqui tem embaixo, garrafa de plástico e tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui. Made in China, made in China. Não dá para ver, não. Made in China. Essa porcaria aqui veio da China. Assim como meu celular da Xiaomi, veio de onde? Veio de Taubaté? Não veio. Então essa galera está ganhando o mundo. Então as relações. Vem para cá produtos industrializados, bens de consumo, e a gente manda, né, matéria-prima, a gente manda comida, porque lá a população é grande, precisam de comida, porque de produto ele já tem, porque tem mão de obra. Tá? Então essa relação é muito importante. E o que que acontece? Presta atenção, vê que coisa interessante eles fizeram. O BRICS, Brasil, Rússia, eles resolveram se unir por conta de uma questão estratégica, minha gente. Presta atenção. Você sabe, eu sei, que quando a gente não tem, a gente pede. Se a gente não quiser pedir, a gente conquista. Assim, eu não tenho uma garrafa. Eu posso pedir, ó, me dá uma garrafa aí. Ou então eu vou trabalhar para comprar uma garrafa. Enfim, eu estou generalizando. Quando os países do mundo, presta atenção, estão passando por uma crise, Jéssica, ou por uma catástrofe natural, ambiental, como um vulcão, onde precisa de dinheiro para reconstruir, tsunami, terremoto, sei lá, uma guerra. Os países precisam de dinheiro para se reconstruir, concorda? E vão pedir dinheiro a quem? Eles vão pedir ajuda à ONU, a Organização das Nações Unidas, que surgiu pós-Segunda Guerra com um objetivo principal, manter a paz, mas com tantos outros objetivos secundários, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Tanto é que a ONU tem vários órgãos, Unicef, Unesco, OIT, OMS, OMC e tantos outros. Eu poderia passar amanhã falando dos órgãos da ONU que tem esse objetivo de combater o trabalho escravo, a FAO, de ajudar na questão do combate à fome, OMS ajudar na questão da saúde, principalmente em países que não têm condições. Né? E você tem também lá instituições financeiras, que é o FMI, Fundo Monetário Internacional, e você tinha o BIRD em inglês, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje é chamado de Banco Mundial. Qual é o objetivo dessas instituições financeiras da ONU? É emprestar dinheiro para que os países se reconstruam, para que os países possam, né, passar por essa dificuldade. Porém, quando você pede o dinheiro emprestado, você vai ter que pagar, não vai? Vai ter que pagar juro. Então, esse ato de pedir é o que nós chamamos de dívida externa. Então, os países que têm dívida externa é porque devem à ONU, devem a esse banco, essa instituição. E você, querendo ou não, entende que o dinheiro da ONU, né, as instituições econômicas da ONU são alimentadas pelas grandes potências, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha. Então, ao pedir dinheiro à ONU e ficar devendo à ONU e pagar a juro, você fortalece essas instituições e fortalece ainda mais essa hierarquia dessas economias potentes. Pensando nisso, para não ficar nessa dependência histórica da ONU e dos países que comandam a ONU, a Rússia, a China, Brasil, Índia e África do Sul, além de ter relações econômicas entre si, criaram um banco próprio. Criaram o Banco do BRICS, que tem uma siglazinha, DNS, ENS, é um negócio assim. Um banco próprio. Esse banco próprio vai fazer o quê? A mesma coisa do FMI. Vai emprestar dinheiro para as economias subdesenvolvidas e emergentes que precisam de um apoio. Deu para entender? Agora, evidentemente que o Brasil vai ter que depositar milhões de dólares. Cada país vai depositar uma cota à parte para poder emprestar esse dinheiro e ganhar juro.
Então essa é uma alternativa, é uma estratégia dessa geopolítica internacional de hoje para o futuro. Diminuir a dependência da ONU, dessas economias que são sempre que mandam, né? Para poder bater de frente, para poder também desenvolver-se. Porque o desenvolvimento da gente é condicionado às vontades dessas economias de primeiro mundo. Historicamente, sempre ficou ali no coloinho ali deles. As economias emergentes estão crescendo, é um risco. Tanto é que a China sempre foi atrasada nas dinastias e no império. Agora que está crescendo, o povo quer prejudicar a China, criando medidas de restrição econômica. Por quê? Porque a China está crescendo. Qual é o problema da China crescer? Qual é o problema da China crescer também? Os americanos não querem perder a hegemonia. Então é isso, é sair debaixo da asa, é criar liberdade, isso incomoda. Então esse novo banco é um banco que veja que o BRICS é uma instituição que já vem de muitos anos se organizando, discutindo, muitos anos. Negócio de 20 anos para cá, desenvolvendo, trabalhando junto para que agora um banco, o BRICS, o banco do BRICS, possa exercer essa função. Mas tem algum lugar desse banco? Tem suas sedes, tem. Lembrando que o grupo, ele é administrado por lapso temporal. Então, em determinado ano, né, quem vai administrar, por exemplo, essas relações é a Índia. Então, geralmente, as conferências e as reuniões são lá na Índia, com o presidente, né, do local, que já mudou tanto. A China, aí vai para a China, a Rússia, enfim. Existem seus líderes e suas sedes para poder fazer essas reuniões e discutir o que é melhor para eles e o que é melhor do ponto de vista mundial. Então, é muito importante isso, minha gente. Cai muito. Cai muito. Se você fizer um levantamento, se vocês estão fazendo trabalho ou não, ou se vocês estudam as provas anteriores, se você pegar a prova do SSA 3, nós fizemos isso no começo do ano, com a prova do Enem. Se você pegar a prova, você vai ver que geopolítica cai pesado. Caindo pesado, com conhecimento pesado, sobre BRICS, sobre bloco econômico, sobre Brexit, sobre essas relações. Faz um levantamento dos últimos 3, 4 anos da prova de geografia para tu ter noção. Tá bom? Estou dizendo isso a título de professor que está preparando o aluno para o essencial. Não sei se você vai fazer, não sei se você quer o curso, se não quer, mas eu como professor tenho que imaginar que vocês vão fazer, por isso que eu estou dizendo, tá bom? Então dá uma olhada, pergunta sobre China que vem caindo. Então pode cair uma pergunta nesse contexto, desse acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo histórico importante. Você tem essa questão do Banco do BRICS, que é uma alternativa. Eu não sei, Thalisson, se essa relação do AUKUS, é porque provavelmente a prova ela já deve estar em confecção, tá certo? A prova do SSA e a do Enem provavelmente já deve estar pronta, já deve estar rodando. São milhões de provas, né? E a do SSA eu acredito que também. Então, como é um acordo que foi de agora, provavelmente as provas ela deve estar levando em consideração pelo menos os acontecimentos do primeiro semestre desse ano. Pode cair? Pode, né? Não sei. Talvez uma pergunta no sentido assim, existe uma pretensão de no futuro, tarará, fazer essa reunião, por quê? Só que agora se concretizou. Então, assim, eu não acredito que vai cair uma pergunta sobre essa relação Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Eu acredito que não vai cair esse ano. Pode cair no ano que vem? Pode. Né? Mas eu acho difícil. Porém, eu acredito muito que essa relação Mercosul e União Europeia, não uma pergunta sobre Mercosul e não uma pergunta sobre a União Europeia, porque já caiu muito sobre Brexit, mas essa relação que teve um entrave, como eu já expliquei, né, de fornecimento de alimento para a Europa, mas isso iria incentivar o Brasil a desmatar mais. E aqui trazia produtos industrializados para poder facilitar também, né, o acesso aos bens de consumo, enfim. Então, existe essa discussão aí que vocês têm que entender. Então, o BRICS geralmente cai, não sei como poderia cair esse ano, a não ser que seja em cima do banco, tá bom? Esse acordo da União Europeia, a China, com essa guerra comercial com os americanos, é sempre muito bem-vinda, tá certo? E aí a gente só tem que aguardar, tá certo? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Quem está aqui, quem está em casa? Eu sinto o olho um pouquinho inchado. Tá tranquilo, né? Eu sei que teve mais alguém que digitou alguma coisa aí, né, no chat. Deixa eu ver aqui. Não, só foi bom dia mesmo. Deixa eu ver quem é que está aqui comigo, né? Para saber se está tudo certinho. Cadê?
5 pessoas, ó. Brenda, Stanley, Kailane, Lívia, Marcela, que entrou, né, no meio da aula. No meio não, né, no andamento. Raíssa, Raquel, Ronaldo, Thaleson. Vocês, meninas e garotos e garotas. Alguma dúvida? Entenderam direitinho, tudo certo, Kailane? É bom que todo mundo fale, para saber se está todo mundo ouvindo. Lívia, Brenda. Brenda, eu só aceito se abrir o microfone, viu, Brenda? Stanley. Tudo certo, minha gente? Entendido? Mas, meu Deus do céu, adivinha o que foi que Thaleson falou aqui? Adivinha o que foi que Thaleson digitou aqui? Quanto mais o tempo passa, mais eu me pareço com Brad Pitt. Ô, Thaleson, eu não fechei as notas ainda não, hein? A prova ainda. Ô, professor, mas ainda não disse que é parecido. O parecido pode ser, assim, distante, né? Pode ser, assim, parecendo com Brad Pitt quando foi o filme Benjamin Button, né? Aquela transição louca, em si. Beleza? Entendido, né? Então, ó, programação pra gente das próximas aulas. Dia 22, prova. 24, correção da prova. 27, exercício sobre. 29, correção. Outubro, aí é Gaia, Bahia. Aí é Gaia. A gente começa a energia. Energia. Tá certo? Fontes de energia. Vai ser legal. Tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui.